E aí, pessoal, eu sou a psicóloga Fiamma Ferreira e você está no canal Lendo a Mente. O tema de hoje é como superar o luto e encontrar esperanças. Bom, eu acredito que todo mundo que está assistindo aí esse vídeo já deve ter passado por algum luto, nem que seja uma pequena perda de algo que tenha sido importante para você, ou até mesmo o luto de alguém que era valioso na sua vida e essa pessoa se foi. Bom, o luto, para começar o nosso grande papo, nossa grande conversa, ele é extremamente necessário ser passado. Eu vi e já conheci pessoas que foram impedidas de vivenciar o luto, ou elas mesmas decidiram não vivenciar o luto, ficaram anestesiadas, em choque por causa da situação que aconteceu, e acredite em mim, não foi uma boa experiência para essas pessoas. Elas ficam com essa parte inacabada e depois elas têm que recorrer à terapia para conseguir estar vivenciando esse luto da forma correta e fechando toda essa perda, esse histórico, para que ela consiga prosseguir na vida dela. Primeiro, o luto não vai te impedir de sentir dor. Pelo contrário, ele vai inclusive te proporcionar um momento para você vivenciar essa dor, esse sofrimento que você está passando. E mesmo que ele te permita sentir essa dor, ele vai também te ajudar a passar por essa fase. Ele torna esse momento um pouco menos difícil. Então é muito importante que a pessoa opte por passar por esse luto, por essas fases. É claro que nem todo mundo vai passar pelas 5 fases que eu vou estar falando aqui no vídeo, mas costuma sim passar pelas fases, nem sempre na ordem certa, e nem sempre todas as fases, Algumas pessoas passam só por 3 ou 2, mas costuma se passar pelas 5 fases, que são: a primeira fase é a negação. É o primeiro impacto, o primeiro momento quando, por exemplo, nossa, eu perdi meu celular. Ai, não, eu acho que eu não perdi, não é possível que eu perdi meu celular. Não, ele vai ser encontrado, vai dar certo, E às vezes esse celular realmente foi perdido em um lugar onde não tem como resgatar, ou em um lugar onde outra pessoa já pegou e não tem como rastrear, enfim. São coisas assim, desde um objeto até uma pessoa de fato, que era ou mãe ou filho, alguém importante para essa pessoa. E no primeiro impacto a pessoa pensa que isso é coisa da cabeça dela, ou que deve ser mentira, ou que isso não vai acontecer, a pessoa a qualquer momento vai chegar, ou ela vai acordar, ela só tá dormindo. É uma fase de negação, E a segunda fase costuma ser a fase da raiva, onde a pessoa já não tá negando mais, só que ela fica com raiva pelo que aconteceu. Então ela quer descontar nos outros, ou ela quer achar um culpado, ou ela quer descontar em Deus, ela fica com raiva, ela se revolta contra a espiritualidade, ela se revolta contra o mundo, ela quer vingança. É uma fase, literalmente, como se diz, da raiva. E a terceira fase é a barganha, Tem gente que faz essa antes da raiva, mas é comum seguir também esse trajetório. A barganha é quando a pessoa começa a orar, pedir para Deus trazer aquilo de volta, para Deus fazer um milagre, para Deus fazer alguma coisa. Não, que se o Senhor fizer, eu nunca mais vou pecar, ou eu nunca mais vou fazer uma coisa de errado, ou eu nunca mais vou desejar o mal para ninguém. E a pessoa fica tentando fazer uma barganha, entendeu? Para poder conseguir aquilo de volta, ou aquela pessoa de volta. Então ela faz essa barganha. Temos aí a quarta fase, que é a fase da depressão, que é quando a pessoa percebe que nem a raiva, nem a barganha não deu certo, e ela fica muito triste, ela se dá conta que a pessoa realmente se foi, ou que ela realmente foi roubada, ou que realmente perdeu o celular, ou que realmente aconteceu essa perda, o relacionamento acabou. E aí ela fica bem abatida, A fase chama depressão, mas não necessariamente é o transtorno depressivo, Mas é aquele humor deprimido. A pessoa fica mais chorosa,
fica mais para baixo, a pessoa fica se sentindo assim, desesperançosa, fica triste, né? E aí, por último, depois dessa fase, costuma haver então a fase da aceitação, que é quando a pessoa realmente aceita que não tem mais volta, o que aconteceu já aconteceu e que não vai resolver ela ficar sofrendo por causa disso, que ela já sofreu o suficiente e que agora é bola pra frente, é pensar na vida dela, em reconstruir e se refazer sem aquela pessoa, sem aquele objeto, sem aquele namoro. Então a fase da aceitação ela tem a ver com isso, de você deixar o passado no passado e voltar a viver, certo? Então essas são as 5 fases do luto que são importantes serem passadas, são importantes que a pessoa vivencie. Temos que lembrar, né, que a dor ela é única, o sofrimento de cada pessoa é individual, é diferente em cada situação, cada luto tem a sua própria individualidade. Tem pessoas que em 7 dias ela passou pelas 5 fases, ela já aceitou e bola pra frente, e não é porque essa pessoa é mais fria ou porque ela não amava essa outra pessoa, ela simplesmente decidiu passar essa fase de forma um pouco mais rápida. Tem pessoas que em 10 anos ainda não chegou na aceitação, né? E é claro que se em 10 anos você não chegou na aceitação ainda, você ainda não procurou por uma ajuda profissional, procure por uma ajuda profissional, que é muito importante, né? Você percebeu que ele já passou 1 mês, já passou 2 meses, você continua na mesma, por exemplo, você continua na negação, você continua numa fase assim, longe da aceitação, procure por ajuda. Não fica tentando passar por tudo sozinho, porque às vezes a perda faz com que nós perdemos toda a esperança. Muitas vezes aquilo que nós perdemos é algo que nos fundamentava, algo que nos mantinha em pé, algo que nos mantinha sãos. Então nós precisamos de um tempo para poder reconstruir nossa vida, para poder ressignificar a nossa história. Um tempo para poder refletir sobre tudo e recomeçar. Então essa reorganização, essa reinvenção, nós temos que aprender a ser criativos, né? Para isso acontecer leva um certo tempo e cada pessoa tem seu tempo e temos que respeitar. Mas quando esse tempo ele se torna algo muito duradouro, um tempo em que a pessoa realmente ela se encontra num estado depressivo, de fato, começa a se tornar um transtorno na vida dela, é importante que ela busque ajuda profissional, principalmente. Mas também existem outros tipos de ajuda, tá? Existem ajuda de colegas de trabalho, ajuda de amigos, de familiares, de pessoas que também estão passando pelo luto, podem se abraçar, podem se unir para poder estar dando força uma à outra, certo? E tá reconstruindo a vida sem aquilo que perdeu, ou sem aquela pessoa perdida, certo? Então, podem se reconstruir juntos. Imagine, você ter que reconstruir uma casa inteira sozinho. E quando você compartilha a sua perda com outras pessoas, essas pessoas podem te ajudar a reconstruir essa casa, então o processo vai ser um pouco mais rápido. Então, se permita sentir o que for preciso. Passe por o luto, passe por tudo que você acha que é importante, que é válido passar. E isso faz parte da aceitação. Isso faz parte de você aceitar e permitir sentir, permitir vivenciar o que tem que ser vivenciado, certo? Outra coisa que vai ajudar muito, né, uma dica muito especial, é você criar um ritual em memória dessa pessoa. Por exemplo, todo aniversário é um ritual de passagem, mais um ano de vida. É uma coisa assim
muito importante que nem todo mundo leva tão a sério, mas o tanto que é bom você comemorar o aniversário de alguém, o tanto que a pessoa se sente valorizada e bem. Então, da mesma forma, uma pessoa que está de luto, não por quem morreu, por quem faleceu, ou pela essa perda tão grande que você teve, mas criar um ritual, algo em memória dessa pessoa, né? Uma publicação, um poema, uma música, depende de como você deseja fazer esse ritual. É algo muito significativo para você, às vezes nem é algo para se publicar, mas algo só para você fazer, para você vivenciar. Outra dica muito especial, muito importante, para algumas pessoas que gostam, né, de estar sempre se conhecendo mais, pegue um diário e faça uma escrita terapêutica. Ou seja, você escreve todos os dias o que está sentindo, o que está pensando, o que gostaria de fazer naquele dia, o que está lembrando, se aquilo está te gerando dor ou não. Todo dia você escrever sobre o que você tem vontade de falar. Isso alivia muito, isso ajuda demais a passar por esse período. Muitas pessoas, inclusive, fazem como se elas estivessem conversando com essa pessoa que não está mais entre. Mas o que eu gostaria de falar para essa pessoa, vou escrever aqui, é que ela sinta com que de alguma forma ela entregou esse recado para essa pessoa. Se a pessoa acredita em vida após a morte, que essa pessoa de alguma forma recebeu essa mensagem. Então é muito interessante, é uma coisa que ajuda, é uma ferramenta. Mas a gente tem que lembrar, é uma ferramenta de passagem até alcançar a aceitação. Uma vez alcançou a aceitação, você até pode permanecer com os rituais, de estar sempre lembrando dessa pessoa, para que na sua consciência, no seu coração, você sempre diga: eu não preciso sofrer para poder dizer que amo essa pessoa, para poder dizer que lembro dela. Eu só preciso lembrar, mas de uma forma diferente, de uma forma especial, de uma forma carinhosa, que é como a pessoa merece ser lembrada. Não de uma forma triste, com pesar, porque quando você pensa assim, você tem que pensar também: será que eu ia gostar de ser lembrado assim? Com tristeza, com pesar, com pensamentos negativos associados à minha ausência? Será que é isso mesmo que eu desejo para as pessoas que eu amo? Para as pessoas que me amam? Então, faça em você o que você gostaria que as pessoas fizessem se estivessem sentindo a sua falta. Outra ideia muito fantástica é você estar expressando suas emoções através de arte e terapia, através de pinturas, de artes, de escultura. Expressar suas emoções e mostrar todo o seu potencial, quem você é e o que você está sentindo, passar uma mensagem da sua dor ou da sua alegria em lembrar dessa pessoa, em ter passado esse tempo, a gratidão de ter passado uma parte da sua vida junto com aquela pessoa que era tão importante, que infelizmente não está mais, mas que nunca vai sair da sua memória e que você nunca vai esquecer os ensinamentos que essa pessoa deixou. Porque por mais que você tenha perdido até uma criança que não sabe falar nada, você com certeza deve ter aprendido alguma coisa nova com essa criança, você deve ter aprendido alguma coisa com essa pessoa que perdeu. Algo você vai conseguir tirar de proveito disso, que vai servir como aprendizado. Bom, então, como eu falei anteriormente, cada pessoa tem a sua fase, vivencia ela de uma forma diferente. Respeite o seu momento, passe da forma como você acredita que tem que passar, que precisa passar. Não vai pela cabeça dos outros e pense em como você decide passar por esse momento, que é muito importante para você, até você ser capaz de estar ressignificando, se reerguendo para poder voltar para o mundo externo, para poder voltar para a realidade e se reconstruir. Agora, sem aquela pessoa ou sem aquilo que você perdeu, né, de uma forma nova, que pode ser difícil, mas não é impossível. Lembre-se sempre de pedir ajuda quando for necessário, de familiares,
de amigos, de profissionais na área. Busque todos os recursos que for necessário para que você seja de fato ajudado. Tenha sempre a resiliência de aprender até com as coisas ruins que acontecerem na sua vida. Tenha esperança de que a sua vida pode continuar assim, sendo boa, mesmo sem aquela pessoa ou sem aquilo que você perdeu. Que apesar da perda, você ainda está vivo, você ainda consegue honrar a memória dessa pessoa. E enquanto você estiver respirando, você estará tendo a oportunidade de se lembrar dessa pessoa, de fazer ela ser lembrada, de honrar a memória dela. E você foi o privilegiado que conheceu essa pessoa e que pode estar falando para os outros que não conheceram a respeito dela, certo? Então, vamos deixar de tabu, vamos aprender a lidar com as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida e aprender a olhar o lado positivo das coisas, até mesmo das perdas mais difíceis que nos ocorrem. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que você possa estar ajudando também outras pessoas. Deixa seu like e siga para mais vídeos como esse.